Bora para a nossa questão número 2 aqui da prova, né, que a gente fez a prova do segundo trimestre P2 aqui do Liceu. Eu contei uma historinha para vocês, para introduzir o assunto da termodinâmica. Eu contei a história sobre um utensílio presente na cozinha de muitas casas, inclusive provavelmente na sua, que é a panela de pressão. E eu falei que lá dentro dessa panela de pressão existe um molde, um gás monoatômico. Enfim, só para contextualizar você. E lá dentro havia uma pressão de 1 atm, inicialmente uma temperatura de 27 graus Celsius. Aqui já tinha que ligar um alerta para você que graus Celsius não é a unidade padrão que a gente utiliza na termodinâmica. A gente tem que usar a temperatura em Kelvin. E aí você precisava recordar que essa transformação bastante conhecida, que é a transformação de Celsius para Kelvin. Como eu tenho 27 graus Celsius aqui, vai ficar igual a K menos 273. Quando eu passo para lá, esse número é bastante conhecido, né? A temperatura em Kelvin é de 300 Kelvin. Lembre que Kelvin não utiliza, né, o grau aqui, né? Só a unidade mesmo Kelvin. E depois que ele é aquecido, ele chega a 147. Você usa a mesma lógica, né? 147 é igual a Kelvin menos 273. Esse talvez um número menos conhecido, mas que não, por isso que a gente não vai somar 273 e essa temperatura vai ser de 420 Kelvin. Então tá bom. Então, essa primeira transformação que a gente fez foi encontrar a temperatura em Kelvin, que é ok. Então, tranquilo para a gente fazer. Enfim, depois disso, vamos às perguntas. A primeira pergunta é: determine a pressão do gás contido na panela de pressão após o aquecimento. Ou seja, são dois instantes, um instante inicial e um instante final, em que ocorre uma transformação aqui importante, você lembrar, isocórica. Isocórica, para a gente vai relacionar a volume constante. Então, não há mudança no volume. O volume aqui é constante. Portanto, como a gente tem dois instantes, o inicial e o final, e ele nos deu a pressão, o volume e a temperatura, a gente pode equacionar como Povo-Top-VT. Equação bastante conhecida aí também, que a gente utiliza e utiliza bastante nos exercícios, né? Povo-Top-VT. Quando a gente faz isso, né, eu substituo os valores. Mas antes disso eu substituo o V0 e o V1. Por que eu posso cortar? Não substituir o V0 e o V1, né? Cortar o V0 e o V1. Porque eles têm o mesmo valor. Quando o volume é constante, V0 é igual ao V1. Não muda, né? Então, isso, quando a gente está numa multiplicação e uma igualdade, é possível simplificar um com o outro, uma vez que eles têm o mesmo valor. E de restante a gente substitui, ó. A pressão inicial dele a gente vai substituir como 1 atm. E quando ele tem 1 atm, a temperatura dele é de 300 Kelvin. Depois, a pressão aqui que ele quer saber, a pressão 1, quando a temperatura dele foi aquecida e chegou a 420. Muito bem, quando a gente faz isso, multiplica-se em cruz, fica aqui 300P1 é igual a 420. Logo, esse meu P1 aqui vai ser 420 dividido por 300, basta você passar dividindo, e isso daqui vai ser igual a 1,4, a unidade que nós usamos para pressão é atm. Como eu não cobrei nada de você, se você quiser deixar em 1,4 atm, ou então quisesse encontrar aí como 1,4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que foi a relação que eu dei, eu aceitei qualquer uma das alternativas que você me deu. Maravilha? Então, isso aqui, o item A. Agora, no item B, ele fala o seguinte, ó. Suponha que a válvula de segurança seja danificada e assim que o gás atinge temperatura limite, a pressão interna supera a pressão máxima suportada e a panela explode. Isso tem que tomar bastante cuidado, né? Então, uma situação bem drástica, mas explodiu a panela porque ela estava com problema na válvula e aí aconteceu a explosão. Nessa situação, o gás experimenta uma súbita variação de temperatura de 177 para 77 graus Celsius. Tá bom. Então, assim, calcule a variação da energia interna realizada por esse gás e o trabalho. Então, veja que são duas perguntas que são feitas aqui para você. Ó. A variação da energia interna, a variação da energia interna, o ΔU, e também o trabalho realizado por esse processo, admitindo que é uma transformação
adiabática. Bom, primeiras coisas que a gente precisa saber, né? Vamos entender. Para a gente encontrar o ΔU, a gente tem que saber que o ΔU é 3 meios de nRT, sendo que ele nos deu aqui, NR vezes ΔT, temperatura aqui em Kelvin, tá bom? Muito bem. Quando a gente faz isso, veja que esse ΔU aqui, ele vai ser 3 meios vezes, aqui continua sendo 1 mol de gás, então por isso que eu vou colocar que o meu N vale 1, e como eu estou usando aqui uma unidade padrão em joules, vou colocar o valor para R de 8,3 aqui. E vale uma lembrança que é bastante importante na hora que a gente vai construir, que quando a gente tem a variação de temperatura, e eu vou colocar ela aqui para a gente, ó, quando a gente tem uma variação de temperatura em Celsius sobre 5, é a mesma variação de Kelvin sobre 5. Não sei se você se recorda disso, esperava que se recordasse. E significa que o que eu variar da temperatura em Celsius é o que eu vou variar em Kelvin. Como existe uma variação aqui de menos 100 graus Celsius, é esperado que a variação em Kelvin seja de menos 100 kelvins. Veja que, por que a variação é negativa, menos 100, né? Vale a pena a gente recordar, e vou colocar aqui para você, que variação da temperatura em graus Celsius posso colocar como temperatura Celsius no final, menos a temperatura em graus Celsius no início. Como inicialmente ele estava a 177 e foi para 77, isso ficou como 77 menos 177, gerando para a gente uma variação de menos 100 graus Celsius. Vamos subir um pouquinho aqui para a gente caber tudo aqui. Quando a gente faz isso, essa variação aqui em Celsius que a gente tem do nosso sistema, ela vai ser igual a menos 100 graus Celsius, e a mesma variação em Kelvin significa uma variação em Kelvin de menos 100 Kelvin. Então, no valor que a gente vai colocar aqui para a variação da temperatura em Kelvin, é de menos 100. Concorda? Então, existe uma variação de menos 100 graus Celsius, consequentemente, uma variação de menos 100 kelvins, então a gente coloca esse valor para cá. Quando você faz essa conta, e aí você precisava desenvolver esse cálculo aqui, a gente vai encontrar o valor, deixa eu pegar minha colinha aqui, menos 1.245 joules. Então você deve ter feito essa conta e chegou nesse valor aqui para o meu ΔU. Bom? Ok, então esse daqui é uma das respostas que ele estava perguntando para você no item B. E aí, para a gente fechar isso aqui, ele ainda, vou subir mais um pouquinho, ele pede para você que, além do ΔU, você dê o trabalho realizado. Aí a gente usa a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor é igual ao trabalho mais o ΔU. Como a transformação é adiabática, não há troca de calor. Então, o calor aqui é zero. Então, não há troca de calor com o meio. Numa transformação adiabática, tudo vai ser zero. E aí, a gente pode dizer que esse calor aqui é zero. E o trabalho eu vou descobrir. Mais, aí eu coloco o valor do ΔU, menos 245. Tá? Menos 245. Consequentemente, a gente encontra que o trabalho, quando passa para lá fica positivo, né? Esse trabalho é de mais, né, 1.245 joules de trabalho realizado aí pelo gás. Então, o trabalho dele aqui vai ser positivo, enquanto o ΔU aí vai ser negativo. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente colocar ele tudo num quadro só. Então, toda essa transformação, você cria três perguntas foram feitas, né? Primeiro, a pressão, no instante inicial 1,4 atm, o ΔU como menos 1.245 joules e o trabalho como mais 1.245 joules. Okay? Então, assim, a gente finaliza essa questão número 2 da prova P2 de Física do segundo técnico. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, me deixe seus comentários para eu poder te ajudar nessa questão.